Olá a todos e a todas. Eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Beleza. Então, nós vamos fazer. Primeiro, vamos chamar a atenção. Vamos fazer por estágio, né? Vamos chamar a atenção. Eu vou retirar aqui de cena, deixar bem aqui assim, ó. Tudo bem? Então, observe bem. Deixa eu tirar daqui, né? Para nós podermos trabalhar melhor. Então, vamos observar o seguinte, ó. Esses três aqui, ó, todos os três têm o mesmo tamanho. Tá certo? Todos os três têm o mesmo tamanho. Esses três têm o mesmo tamanho. Esses três têm o mesmo tamanho. E esses três têm o mesmo tamanho. Tá certo? Então, uma das reflexões que o cidadão pode ter é a seguinte, ó. Se os segmentos têm o mesmo tamanho, então vale para um, vale para todos, né? Então, de maneira bem rústica, ele sempre consegue montar um triângulo. Então, sempre consegue. Isso vale para qualquer um dos dois, tá certo? Então, se os três segmentos têm o mesmo tamanho, isso vale sempre. Obviamente, esse triângulo, né? Esse triângulo que tem os três lados, tem o mesmo tamanho, né? A mesma medida, ele tem o nome. Esse triângulo aqui, ele é dito quem? Equilátero. Nós sabemos disso, tá certo? A criança, o jovem, ele está em construção, mas nós sabemos disso. Então, toda vez que você tem segmentos iguais, não tem nenhum problema, tá certo? Não tem nenhum problema, tá certo? O lance é que sempre é possível, de maneira aleatória, você pode pegar aleatoriamente. Você sempre consegue montar, né? Você sempre consegue montar de maneira aleatória, tá certo? Por exemplo, se eu pegar esse daqui e dois desses, você consegue montar? Essa é a pergunta. Tá certo? Se eu pegar, por exemplo, ó, dois desse daqui e esse daqui, eu consigo montar? Essa é uma pergunta. Se eu pegar, por exemplo, esse e esse, eu consigo montar? Então, aqui eu peguei aqui três jogos. Vou voltar para cá. Eu peguei aqui três jogos, ó. Tá certo? Três jogos, tá aqui, ó. Tá certo? Vou botar aqui assim. Tá ok? E vamos pensar exatamente isso. Tô aqui mais dois aqui, ó, né? Aqui mais três aqui e aqui, ó. Tá certo? Então, vamos pensar nesse sentido, né? Nesse sentido. E aí, isso obviamente vai ser feito pelo garoto, né? Vai ser feito pelo garoto, tá certo? Então ele vem aqui, deita um negocinho assim, aí pega o outro, aqui eu vou perfurar, vou botar parafuso, tudo mais, vai ficar bem bonitinho. E aí ele diz, ah, aqui conseguiu, aqui beleza, aqui conseguiu. Então, utilizando esses três aqui, eu consegui. Ele consegue observar, por exemplo, que esses dois aqui têm a mesma medida, esse aqui tem uma medida diferente. Mas aqui ele conseguiu, né? Aqui ele conseguiu, de boa, tá certo? Aqui também, se você observar, ó, esses dois também têm a mesma medida e esse aqui tem a medida diferente. Então, vamos ver. Ele vem aqui, monta direitinho, puxa para cá, para lá, entendeu? Vem aqui, ó. Opa, beleza, deu certo. Ó, eu consigo montar, né, sem nenhum problema aqui, funcionou aqui, beleza. Então, dois tem a mesma medida, e esse aqui é diferente, deu certo. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Dois tem a mesma medida, e esse aqui é diferente. Mas aí você pega, ó, né, você vem aqui, ó, e você observa que você não consegue montar o triângulo, ó, não consegue. E aí é exatamente isso, tá certo? Ou seja, eu peguei três quaisquer e eu não montei o triângulo. Tudo bem? Não montei o triângulo. E a gente poderia até fazê-lo assim, ó, né? A gente poderia até fazer assim, ó. Tá certo? Vamos fazer assim. Eu vou tirar isso aqui de cena, vou botar para cá por enquanto. Eu vou pegar, ó, esses três são diferentes. De novo, ó, aqui, ó, os três aqui, ó, são diferentes, tá vendo aqui? E aí você vem aqui de novo, você vem aqui, coloca, ó, vem aqui, coloca. Ah, legal, vamos fazer assim, a gente monta. Vamos juntar, né, as pontas. Opa, não consegui de novo, tá certo? Não consegui de novo. E a pergunta é, então, por que não acontece isso? Isso cabe uma investigação. Isso não pode ser feita standard. Não pode ser feito standard. Cabe uma investigação. Porque isso pode ser verificado matematicamente. Tá certo? Matematicamente. E aí a conclusão que vai se chegar é a seguinte. Por exemplo, vou pegar o primeiro caso. Tu pegou aqui, ó. Tu pegou aqui três segmentos. Três segmentos. Aí o que é que você observa? Quando tu pega dois segmentos e você mede os dois segmentos, você vem aqui e mediu os dois segmentos. O que é que você concluiu?
que a medida de 2 segmentos é menor do que o terceiro segmento. Ó, a medida de 2 segmentos é menor do que o terceiro segmento. Falei, opa, aqui tem um problema. Olha só, quando eu troquei aqui, ó, quer ver? Quando eu busquei aquele outro, está aqui de novo. Eu tenho 3 segmentos. Aí eu venho aqui, ó, eu vou adicionar os dois, a medida dos 2 segmentos. Então, o que é que eu observo? Que a medida dos 2 ainda é menor do que o outro lado. Então, aqui tem um problema. Aqui tem um problema. Mas esse problema só pode ser observado se ele fizer o teste, e aí que é interessante, você pode numerar lado 1, lado 2 e lado 3, e você pede para ele fazer as considerações. Por exemplo, quer ver? Você pega e faz o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui. Neste caso aqui, ó. Por exemplo. Tá vendo aqui? Então, aqui eu posso pensar lado 1, lado 2 e lado 3. Aí você pode etiquetar aqui, né? Botar lado 1 com pincel, lado 1, lado 2, lado 3. E aí você pensa, aí você vai fazer as medidas. Eu medi assim, tipo, 20, 25 centímetros, igual aparecida. Então, o que acontece? Quando você pega a medida desse lado e a medida desse lado e você junta, o que é que conclui? Que a soma da medida dos 2 lados é maior do que o terceiro. Falei, opa, aqui beleza, funcionou. Aí o que é que você faz? Tira um, substitui o outro. A medida do lado 1 somada com a medida do lado 3 é maior do que a medida do lado 2. Aí você pega o lado 1 para cá e põe para cá. O que é que você conclui? Que a medida da soma, a soma das medidas do lado 2 mais o lado 3 é maior do que a medida do lado 1. Ou seja, depois de fazer alguns experimentos, qual é a conclusão que ele tem que chegar? Qual é a conclusão que ele tem que chegar? Isso é interessante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui no papel, tá certo? Vou pegar aqui um pedaço de papel e vamos escrever no papel. Então, observe, você tem aqui, ó, estou pegando aqui esse triângulo de vértices ABC. Essa medida BC eu vou chamar de A. Essa medida AC eu vou chamar de B. E a medida AB eu vou chamar de quem? De C. Então, o que acontece? Para que esse triângulo exista, ó, para que o triângulo ABC exista, tem que acontecer a seguinte coisa. Essa medida tem que ser menor do que essa mais essa. Essa medida tem que ser menor do que essa mais essa. E essa medida tem que ser menor do que essa mais essa. Se uma das 3 não acontecer, esse triângulo ele não pode ser confeccionado. Tá certo? Não pode ser confeccionado. Que é o caso exatamente dessa madeira aqui, ó. Essa madeira aqui, ó. Que pode ser essa aqui, né? O que acontece? Olhe bem aqui, ó. Olha aqui. Tu tem aqui 3 lados. Tu tem aqui 3 lados. Então, a soma de 2 lados, a soma da medida de 2 lados, olha aqui. A soma dessa medida, ela teria que ser maior do que o terceiro lado. Isso aqui não está acontecendo. Ou seja, esses 3 segmentos aqui, veja bem, esses 3 segmentos aqui, literalmente, não conseguem formar um triângulo. Se você montar aqui, ó, eles não conseguem formar um triângulo. Não conseguem. Tá certo? Não conseguem. Tá certo? Então, é exatamente por causa disso, ó. Então, por exemplo, tem 3 segmentos. Vamos supor, nesse caso, esse segmento aqui tem medida A, esse segmento aqui tem medida C e esse segmento aqui tem medida B. Ou seja, o que é que está acontecendo? A medida A, ela não é menor do que a soma dos 2. Não é menor. Olha aqui. Ela não é menor. Ou seja, se isso aqui está acontecendo, logo
esses 3 segmentos, não tem como construir com eles um triângulo. Nós estamos trabalhando, obviamente, na geometria euclidiana plana. Então, o que eu estou fazendo? Eu pedi para fazer 50 varetas e eu vou construir diversas situações relacionado a essas varetinhas, tá certo? Grotesco, tudo mais, mas é a ideia que interessa. E eu quis logo fazer essa daqui, não está nada, tudo aqui artesanal, só para você ver como que eu vou utilizar essa vareta, tá certo? Como eu postei no grupo que eu estou trabalhando nesse material, dá um pouquinho de trabalho, mas faz parte do processo. Essa forma de trabalho vai para o projeto aproximar, obviamente. Tá? Eu gostaria só de compartilhar essa primeira ideia com vocês. Tudo bem? E, obviamente, eu repito, dos meus 20 professores consultados, apenas um falou que talvez não fosse possível, mas ele não saberia explicar. Os demais todos disseram, é possível. E não é verdade isso. Tá certo? Então, assim, não, fazer conta é interessante, mas pensar matematicamente é muito mais interessante. Tudo bem? Muito obrigado. E não esqueça, aula dada é aula estudada.